Olá! Na semana passada, nós tivemos a realização do primeiro Fórum Econet a respeito da reforma tributária. Foi um sucesso. Muitas mensagens de agradecimento de profissionais e de pessoas envolvidas com a área tributária. Inclusive, nós tivemos o lançamento de uma nova ferramenta. Essa ferramenta que é a calculadora da reforma tributária, que com certeza vai auxiliar nossos clientes ainda mais a fazer os comparativos e um bom planejamento para os anos à frente. Também, muitos questionamentos a respeito do conteúdo. Vai ser disponibilizado? Será que eu vou poder ter acesso a esse conteúdo que foi tratado durante esse evento? Eu não pude estar presente agora. A Econet, por sempre trazer a informação por completo, pensando em você, está disponibilizando nesse momento o evento 100% gravado. Todos terão acesso a todo o conteúdo que foi tratado durante esse primeiro Fórum Econet. Vem você também? Venha fazer parte da Econet e tenha a informação por completo. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos ao evento? Vem comigo. Ufa! É muita coisa, né? Mas legal. Acho que o conhecimento ele é transformador, né? E esse é o nosso convite para vocês no evento, promovido para vocês, clientes, para vocês que ainda não são clientes, porque depois de toda essa loucura, né, precisa ter Econet aí, senão não vai ter jeito. E a gente gostaria mesmo de compartilhar. Gilberto vai estar com a gente até o final, a gente vai ter coffee, vocês vão poder sugar bastante informação, discutir bastante coisa com ele, né? E a gente segue aí a nossa maratona. E a gente vem agora com o impacto da reforma tributária para as empresas do setor industrial, né? Graziela Machado, mestre em Direito, especialista em Direito Tributário, graduada em Direito e em Administração de Empresa, professora de cursos de pós-graduação, sócia da empresa LTDA Consultoria, Assessoria Tributária e Aduaneira. Ela é que continua com vocês. Vem para cá, Grazi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Satisfação. Eu estava quase subindo aqui para tirar o microfone do Gilberto, mas é tão bom vê-lo falar, né, que a gente vai deixando a coisa transcorrer naturalmente. Falei, não, deixa, né, ele terminar, as meninas também. E é uma satisfação, né, porque o Gilberto é um colega, né, a gente é lá do Paraná, de Curitiba, então a gente já compartilha, né, diversas palestras, eventos, então a gente está acostumado a fazer essa troca. E eu disse, deixa ele, né, ele está empolgado, então vamos deixar que ele fale. Mas coube a mim, né, falar agora do imposto do pecado, porque ninguém falou ainda, né? Então, nós estamos falando a respeito do IBS, da CBS, de tudo que vem, e eu acho que é pertinente tanto a colocação que a Emanuele fez pela manhã, quanto o Gilberto, em relação aos pontos de vista que nós devemos ter sobre a reforma tributária, e o Juliano também comentou, né? Nós temos o lado que fala a favor, o lado que não sabemos como vai ficar, e daí ficam muitas dúvidas também. Eu acho que isso é pertinente em relação a qualquer mudança, né? Mas, como disse a Emanuele ali no finalzinho, a gente tem que estar preparado para elas. Independentemente disso, a gente tem que se moldar aquilo que vem pela frente, né? E aí, lógico, cabe a nós buscar essa atualização. É algo que a gente sabe que não é fácil falar de algo que ainda está no futuro, mas nós também não podemos ignorar tudo que vem pela frente. E eu acho que é louvável, né, a sala aqui cheia, acho que fica uma alegria para todo o grupo da Econet, para a gente que vem palestrar. Eu adoro falar, vocês vão ver. Eu tinha um problema quando era criança, né, acho que eu sempre quis ter um microfone, porque eu queria ser a Xuxa. Então, né, eu tinha um negócio, assim, me realizei quando comecei na área tributária e depois lecionando, que é onde eu me encontrei, né? Eu gosto muito desse meio. Por isso que eu também vou ter que me controlar aqui, eles vão me sinalizando e eu jogo o microfone longe. Mas, enfim, pessoal, então, a ideia aqui, né, depois da explanação dos colegas, é falar um pouquinho do tributo que o pessoal está... olha para ele, mas não olha, né, fica meio desconfiado, achando está tudo bem, está ele lá longe, não vai atingir a minha cadeia, que é o chamado imposto seletivo,
que nos noticiários a gente já vê ele como imposto do pecado, né? Eles estão chamando o imposto seletivo do imposto do pecado. E por que isso, né? Por que a gente tá com esse viés? Por conta da conformação que está dentro da lei complementar em relação ao seu campo de incidência, né? Quando ele vai tratar ali a respeito do seu campo de incidência, justamente de bens e serviços que tenham alguma questão relacionada, que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mas, antes de chegarmos lá, para falar a respeito do imposto seletivo, fica aqui uma pergunta que eu tinha deixado nos slides. Vamos ver se vai, né? Que é essa, né? O IPI deixará de existir? Porque eu acho que está havendo assim, uma questão de que nós temos, conforme está o projeto da reforma tributária, nós temos lá, então, o IBS substituindo o ICMS e ISS, a CBS, a questão do PIS e COFINS. E o IPI ele ficou meio solto no meio dessa questão, porque o IPI ele não é CBS, porque ali nós estamos falando de contribuições. Então, teoricamente, esses valores... Deixa eu só ver. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá, ok. Então, essa questão do IPI, de alguma forma, ele vai ser absorvida, porque é uma arrecadação que já se tem hoje, ok? Mas a forma como ele vem não é na mesma estrutura que nós temos hoje. Então, a pergunta é, esse IPI que nós conhecemos hoje, o nosso querido imposto sobre produtos industrializados, que atinge os estabelecimentos industriais, e, lógico, numa extensão, né, porque a gente tem a conformação do IPI para produtos industrializados, mas nós bem sabemos, nós que somos operadores, somos da área fiscal, contábil, tributária, que dentro da legislação do IPI ele avança para os equiparados. E lá nós temos importadores, tem importação por conta e ordem, importação por encomenda, tem situações de atacadistas. Então, nós temos uma extensão desse IPI. Então, a ideia de que, será que ele vai deixar de existir? Vamos ver se, ao final, a gente consegue responder se realmente o IPI deixa de existir. Mas, já de início, acho que é importante a gente ressaltar, pessoal, não vai mudar, por exemplo, a classificação fiscal do produto, ela continua existindo naturalmente, né? Nós temos as normas que tratam a respeito da classificação fiscal, isso não é mudado, a gente vai, inclusive, provavelmente, continuar utilizando a classificação fiscal dos produtos justamente para ter os parâmetros de tributação, os diferentes tratamentos que, eventualmente, a gente tenha dos produtos. Então, essa questão da classificação fiscal, no primeiro momento, ela permanece. Agora, se o IPI vai deixar de existir, eu respondo para vocês no final, depois que a gente fizer a explanação aqui. Bom, outro ponto que nós temos aqui. Hoje, nós temos a legislação... Deixa eu ver se está... Acho que ele não está pegando aqui. Nós temos a legislação hoje do IPI, que é essa que nós conhecemos. Tem previsão no texto constitucional, competência da União, né? O IPI está previsto lá no artigo 153. Nós temos uma lei, né? Muitos falam, mas o IPI tem uma lei? Sim, é uma lei antiga, de 1964, que é a Lei 4.502, mas ela está em pleno vigor. Então, a Lei 4.502 de 64, mais o Código Tributário Nacional. E aí nós temos o regulamento, né, a RIP, né, nós temos a TIP e temos o RIP, né, o regulamento do IPI, decreto ainda de 2010, e chegamos, depois de muito vai e vem, como disse o Gilberto, né, na TIP, paramos no decreto 11.158, depois de toda aquela questão que nós tivemos o ano passado, diminui o IPI, entra produtos, aí tem produtos que são da Zona Franca de Manaus, tira daquela lista, e aí, por conta dessa confusão, nós nos conformamos, e hoje nós estamos com essa tabela de incidência do IPI. Muito bem. E o IPI, nós temos os princípios que hoje estão previstos no texto constitucional, quando nós falamos do imposto sobre produtos industrializados. Por que eu estou fazendo essa... Vocês vão dizer, mas, Graziela, você vai dar uma aula de IPI? Mas não é simplesmente dar a aula entrando nas nuances dele, mas eu preciso que vocês olhem para o IPI para a gente poder olhar para o IS, né, para a gente poder ver o que tem aí de afinidade e aquilo que não comunga. Então, a questão do IPI que a gente já conhece, a anterioridade nonagesimal, nós temos a alteração do IPI
e a gente sabe que ele pode ser alterado no mesmo exercício, ele não precisa observar a anterioridade clássica, né, que é a anterioridade anual, então ele observa apenas os 90 dias. A alteração da alíquota, como nós sabemos, ela é por ato do Poder Executivo, então é via decreto, não precisa de lei para fazer a alteração hoje das alíquotas, até porque ele é um imposto que tem esse caráter de regulação, né, extrafiscal, então a gente tem essa característica dele. E nós temos aqui que ele será seletivo. Isso, inclusive, é uma das coisas que, quando eu estou dando aula em pós-graduação, a gente já faz meio de propósito, né, para perguntar se é obrigatória a seletividade no IPI, porque nós temos uma discussão se a seletividade ela vale para todos os produtos, inclusive ICMS, onde a gente tem muitas discussões, ou se não, porque no texto constitucional, no ICMS, ele fala num poderá. No IPI, ele fala será seletivo, é um comando a seletividade para fins de IPI. Então, ele tem que ser seletivo. Mas aqui vem o ponto que eu quero tratar com vocês. Nós não podemos, acho que esse aqui é o ponto de partida, nós não podemos confundir seletividade enquanto prevista na legislação do IPI com imposto seletivo. Tem algumas pessoas que estão fazendo confusão e usando o termo, aí vem o imposto seletivo, que é para atender a seletividade do IPI. Não tem nada a ver, pessoal. O imposto seletivo, ele recebe esse nome por um comparativo que é feito já globalmente, que nós temos lá fora a tributação especial sobre alguns produtos. Né? Então, eles chamam de exceções tributárias lá fora, né? Excise taxes. Quer dizer, são tributos que já existem. Quando a gente vai para os estudos da OCDE, lá em outros países, nós temos o chamado imposto seletivo. Então, ele não tem, eu acho que esse é um primeiro ponto, não vamos confundir com seletividade enquanto princípio no IPI. Porque hoje, o que diz o princípio da seletividade do IPI? Como que são tributados? Como funciona a seletividade do IPI? Eu tributo o quê? De maneira menos gravosa, produtos que sejam essenciais. É por isso que nós temos alimentos com alíquota zero, calçados, roupas, e, de maneira mais gravosa, aquilo que não seja tão essencial. E o exemplo, todo mundo sabe, é o tabaco, cigarro, os 300% que nós temos na tabela de incidência do IPI. Então, acho que o primeiro ponto, trazendo aqui, e já entrando no imposto seletivo, é para a gente não fazer confusão entre seletividade e imposto seletivo, ok? Acho que esse é o ponto principal que a gente deixa aqui a respeito do IS, né? Para a gente não ter essa confusão. Imposto seletivo tem a ver com a seletividade. Não, imposto seletivo é uma nova categoria que está sendo criada, né, que nós não tínhamos até então, que visa atingir um determinado público. Essa é a ideia do imposto seletivo. E, lógico, compensar de uma forma indireta a União por conta da extinção do IPI, se é que vai acontecer. Ainda não disse para vocês que o IPI vai ser extinto, mas a gente tem uma expectativa. Bom, e quais são essas características do imposto seletivo? No texto que veio, o texto que foi da Câmara, ele era muito sucinto sobre imposto seletivo. Todo mundo com muita dúvida, o que vai ser tributado, enfim. Então, a gente tinha muitos questionamentos. O texto que agora está ali para votação efetiva, que voltou, né, do Senado, ele diz o primeiro ponto que o imposto seletivo ele terá um caráter extrafiscal. Esse é o primeiro ponto. Então, ele deixa muito claro a questão da extrafiscalidade. E o que é a extrafiscalidade? É você utilizar o tributo não apenas para fins arrecadatórios, que é o comum, como o Gilberto bem colocou aqui, quando você tem a figura do imposto, isso está no artigo 16 do CTN, a ideia do imposto é arrecadar. Ele nem precisa ter contraprestação. Isso está no artigo 16 do CTN, que eu não preciso ter contraprestação em relação àquilo que eu arrecado com o imposto. Né? Então, uma vez arrecadado, é feita essa repartição. Então, aqui, quando ele traz o caráter de extrafiscalidade, ele está querendo interferir, induzir comportamento. Toda vez que eu tenho um tributo que ele é extrafiscal, a finalidade dele é ou trazer comportamentos positivos,
né, que a sociedade tenha comportamentos positivos, ou que aqueles comportamentos que são entendidos como negativos, eles sejam diminuídos. Então, essa é a ideia da extrafiscalidade. A gente ter esse olhar, né, desses comportamentos e dizer, opa, aqui o Estado vai interferir, né? E aí a gente vai ter que ver, né, até que ponto o Estado vai poder fazer essa interferência. A incidência monofásica, vocês conhecem bem, né? A monofasia de PIS e COFINS, e agora trazendo aqui para o imposto seletivo a incidência monofásica, ou seja, ele incidirá na primeira fase, uma única vez, na primeira fase, ali, normalmente, da cadeia comercial, que é qual? Produção, né, se for estabelecimento industrial, ou, no caso de importação, o importador. Então, essa é a ideia que a gente tem da monofasia. Instituído por lei complementar, então aqui também uma situação bem específica de que esse imposto seletivo venha por lei complementar, não uma lei ordinária, né, que seria de muito mais simples aprovação. Então, aqui ele depende de um quórum maior, já que nós vamos ter a lei complementar. E aí, essa lei é que vai detalhar as mercadorias e os serviços sobre os quais ele incidirá. Então, esse é um questionamento, quando a gente olha para esse imposto seletivo, é perguntar, mas ele vai atingir a quem? Vai atingir o meu cliente, que é estabelecimento industrial? Então, nós não podemos fazer uma relação de que ele está substituindo integralmente o IPI, porque não é esse o intuito. Ele não vai substituir integralmente o IPI, ele tem uma base de incidência que é diferente. E aí, pessoal, quando a gente olha para essas características, extrafiscal, incidência monofásica, por uma lista de mercadorias que serão determinadas, o que acontece? Da onde veio isso? Nós temos que entender, embora toda, né, o Gilberto aqui bem colocou, embora toda a crítica que a gente tenha em relação à proposta em questão, ou como ela foi votada de maneira apressada, nós temos que entender que o Brasil, hoje, ele está numa posição confortável, porque esses tributos já existem ao redor do mundo. Esses tributos já são cobrados nos outros países. Então, nós podemos trazer isso de lá para cá. Lógico, com as devidas adaptações, porque nós temos o nosso jeitinho, né? A nossa particularidade, que faz parte do nosso Brasilzão, senão também não tem sentido. Mas ele já tem como olhar para outros países e ver o que deu certo ou o que não deu certo lá. Então, quando ele fala de extrafiscalidade, incidência monofásica, é interessante que tem um livro, gente, fantástico, né? Eu tive acesso a esse livro, dessa autora, né? Ela é super jovem também, e ela estudou imposto seletivo, foi a dissertação de mestrado dela, acho que ela nem imaginava que isso fosse impactar, e o livro dela é o Health Tax, né? Então, nós temos esse livro, que é justamente analisando o tributo, pensando aí em saúde, como ele é feito em outras partes do mundo. Ela fez um estudo fantástico, né? Tem que dar o crédito, Raquel Del Vecchio é o nome dela, vale super a pena. E, nos estudos que ela fez, ela verificou que a própria OCDE, né, que nós temos, que faz essa interligação, ela coloca que o imposto seletivo, né, ele deve ter, né, como característica incidência sobre um número restrito de produtos e serviços, a exigência apenas no momento em que os bens passem a ser livremente circulados, a cobrança, pessoal, isso aqui é um ponto bem de discussão, a cobrança com base no peso, no volume, na resistência ou na quantidade do produto, e quantidade reduzida de contribuintes. Então, essas são características que nós temos, que é uma recomendação da própria OCDE. Então, quando a gente olha para essa recomendação, a gente vê que o Brasil está querendo fazer a mesma coisa. Ou seja, ele foi lá, olhou incidência monofásica, poucos contribuintes, e agora a gente vai ver como que fica essa tributação. Porque a recomendação que nós temos aqui, veja, cobrança com base em peso, volume, que é a cobrança específica. Hoje nós já temos, para alguns produtos que estão lá na tabela de incidência do IPI, uma cobrança que ela é específica. Né? O cigarro, por exemplo, nós temos uma cobrança que é feita dessa maneira, não é por percentual, não é ad valorem, né? Eu não utilizo lá 10%, 20%, 30%, eu tenho um valor estipulado de acordo com a classe do cigarro, bebida, um tempo ficou assim também, né? A gente tinha uma tributação ali específica de acordo com a quantidade e tudo mais. Tá? Então,
Por que eu estou fazendo esse comparativo? Para dizer que o imposto seletivo, pelo menos, no primeiro momento, quando eu olho para ele, eu vejo que ele foi pensado olhando para aquilo que outros países já adotam. Tá? Então, essas características, a princípio, ok. Muito bem. E qual vai ser a base de incidência do IS? Olha lá. Ele incidirá sobre produção, extração, que é onde está dando problema, já vamos falar que isso veio do Senado Federal, produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. E aqui, né, é que a gente vai para aquele alargamento. O que eu entendo como prejudicial à saúde? Ou ao meio ambiente, né? Então, aqui nós temos uma questão complicada para a gente aferir o que é o prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? E até ela faz uma observação que eu acho importante e trago aqui para vocês. A gente vai lembrar, vocês lembram, né? Da música do Zeca Pagodinho, né? Se eu quiser fumar, eu fumo, não é assim? Se eu quiser fumar, eu fumo, né? Se eu quiser beber, eu bebo, não é isso? Pago tudo o que consumo com o suor do meu emprego, não tem isso? Então, ele fica, pessoal, é que eu gosto de pagode, gente, então foi o que eu pensei, né? Eu ia falar de outro aqui, mas é melhor, neste momento, não falar dele, né? Da parte do pagode, que o negócio não está muito bom pro lado dele. Mas, enfim, então, lembrei do Zeca Pagodinho, que está mais conceituado do que o outro que eu falaria. Mas, além, lógico, gosto de pagode, gosto do meu Palmeiras, né? Vou dar um jeito de sair daqui ainda ir lá no Allianz, né? Lógico, né? A gente ganha tudo, então estamos numa fase muito boa. Mas, enfim, não vou, né, criar problema aí com os santistas, corintianos. Mas, vejam, pessoal, isso meu pai me deixou muito bem, né? Eu falei, meu pai escolheu bem o time para eu torcer. E já passei para os meus filhos. Nasceram lá em Curitiba, mas é motivo de orgulho. Era desse tamanhinho, coloquei no carro, trouxe direto para conhecer o Allianz. Porque quem conhece o Allianz vai torcer. Aí o pai é coxa, torce para o Curitiba. Você acha que as crianças torceram para o Curitiba? Não, né? Não tiveram, falaram, não, mãe, né? E agora, coitado, meu marido, ele tenta. Eu falei, meu filho, agora na segunda divisão, então... E os tios lá é paranista. Eu nem sei se o Paraná disputa alguma coisa ainda na vida. Mas, enfim, então, né, resolvi o problema deles torcendo para o... Nem sei se existe ainda o time do Paraná. Mas, enfim... Então, pessoal, lembrando dessa música do Zeca Pagodinho, por quê? Porque, querendo ou não, a gente brinca, né? Qual é o campo de abrangência? Mas nós já imaginamos. Qual é a ideia do legislador? Tributar cigarros, que já é tributado, então ele continuaria sendo tributado aqui. Tributar as bebidas, né? E aí, nas bebidas, a gente vem para uma discussão, qual bebida? Aí depende do que cada um bebe. Eu gosto de vinho, então pode tributar a cerveja. Ok? Eu gosto da espumante, do vinho, então a cerveja tributa. O vinho acho que tem que ter, até porque existem estudos de que o vinho... Gente, ou não é? Tem estudos de que tomar um cálicezinho, tudo bem que a gente toma meia garrafa, mas tomar um cálice, ainda mais depois do evento, né? Aí pode, antes eu não podia. Tomar um cálice, né? É saudável, faz bem para o coração. Então, né, nós temos que ver em que medida esse tipo de bebida vai se conformar aqui, porque é a ideia do imposto seletivo. Mas muitas pessoas ficaram, mas Graziella, o que entra, né? Entra açúcar, entra o sal, né? O salgadinho, né? Os meus filhos lá que são tudo doido por um Cheetos, qualquer coisa assim, entra esses produtos. Vejam, olha que interessante. Essa reforma, embora com todo... Ai, desculpe, é para cá. Com todas as situações, eles tiveram muita influência de diversos setores. E nos meus estudos, buscando informação, né, que bens e serviços, então, serão considerados prejudiciais à saúde. Eu acabei encontrando uma recomendação que consta no Conselho Nacional de Saúde,
E vejam, pessoal, olha o que está escrito lá. Recomenda a inclusão dos alimentos e bebidas ultraprocessados na categoria de nocivos à saúde na reforma tributária. Então, houve a participação do Conselho de Saúde, que enviou dados para o Congresso Nacional, falando a respeito, né, dando uma sugestão que, se possível, eles tributassem os chamados ultraprocessados, além, lógico, de bebida e além do tabaco. Então, vejam ali que nós temos a instituição do imposto seletivo para produtos que causam danos à saúde e ao meio ambiente, como tabaco, álcool, né? Trouxe o álcool ali, agrotóxicos e alimentos e bebidas ultraprocessados, com vista a desestimular o seu consumo. Aqui, pessoal, nós poderíamos ficar a tarde inteira falando do ponto de vista filosófico, se um tributo desestimula ou não, né, quando eu tenho uma taxação alta, se isso desestimula ou não o consumo deste produto. Porque aí nós entramos em outras searas, né, que são searas de como é o comportamento humano diante daquele produto, realmente, às vezes, uma situação de vício, de cuidado da saúde, mas, enfim, só para passar assim, de maneira muito ampla, em relação ao tabaco, existem estudos consistentes, não só no Brasil, como fora, principalmente em outros países, onde eles demonstram que a alta taxação fez com que nós tivéssemos uma diminuição, vamos por assim dizer, no consumo do cigarro. É lógico que sempre vem aqueles questionamentos. Tá, mas a pessoa pode trocar um vício por outro, né? Não vai usar o cigarro, vai usar o cigarro eletrônico agora, que se discute, né? Ou outras situações. Mas nós temos estudos consistentes em relação a esses dados, né, de que essa taxação, de alguma maneira, ela auxilia. Mas aqui eu chamo a atenção para um fato que, inclusive, no livro da Raquel, ela traz, que eu achei super interessante quando a gente olha para esse viés. Porque se a gente pensar assim, tá bom, ele vai passar agora a tributar o álcool, o tabaco, os ultraprocessados, que daí... O que é o ultraprocessado? Aí a gente vai entrar. Qual é a quantidade de sódio? Qual é a quantidade de açúcar? Porque isso nós já sabemos hoje. Tem estudos que comprovam, né, a questão de excesso. Por exemplo, a minha mãe tem Alzheimer, né, se atribui a excesso de açúcar da diabetes que ela tinha. Já existe uma correlação. Então, a questão aqui é que nós não podemos negar, eu acho que isso é um ponto importante, posso até trazer meu caso, de que qual é o olhar que o governo tem? Que as empresas que atuam nesse segmento, nada contra, é o negócio econômico dela. O que acontece? Ao ela comercializar, não está embutido no preço que ela está repassando os custos sociais desses vícios. Por quê? Depois, hoje nós temos índices altos de obesidade, infarto, a questão do câncer, né? Eu sempre gosto de usar, não tem problema nenhum, o meu pai. Meu pai é uma pessoa super saudável, muito forte. Com 54 anos, a gente descobriu o câncer dele de garganta. Mas ele morava aqui no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, olha só, né? Lá para o Registro, Cajati, morava ali. E eu já estava em Curitiba, sempre ia em casa, e ele tomando lá um anti-inflamatório, qualquer coisa. Eu dizia, mas... Aí passou um mês e ele continuava tomando. Eu falei, mas ninguém fica tomando antibiótico, anti-inflamatório por um mês. Levei ele para Curitiba no primeiro exame que ele fez, que colocaram o caninho na garganta, o médico se assustou, me chamou separado e falou, olha, teu pai está com câncer de garganta, 6 meses de vida. É o que ele tem. Né? E ele falou, é um câncer que, se talvez a gente tivesse pego no início, né, seria fácil de cuidar. E ele falou, é o tipo de câncer que tem a ver com cigarro e bebida, porque meu pai sempre fumou e meu pai era alcoólatra, né? Infelizmente, uma pessoa que bebia, não era assim aquela ponderação, né? A gente brinca aqui, ponderado. Não, ele não tinha isso. Então, veja, isso gerou uma questão social. Por quê? Porque eu tive que ir com ele para o SUS, lá em Curitiba, para tratar ele.
E, graças a Deus, os médicos falaram em 6 meses, ele ficou 2 anos. Como ele era forte, como um touro, porque comia bem, não comia. Ele bebia e fumava, mas não comia ultraprocessado. Então, o organismo dele foi muito resistente. Ele saía da química, eu olhava para ele e falava, meu Deus, nem parece que ele saiu de uma químio, né, de tão forte assim que ele estava. Mas isso reverte, porque, de alguma forma, o Estado tem que dar conta. Porque a hora que acontece, não importa se eu estou empregada agora ou não estou. Eu tenho uma pessoa doente, o Estado tem que dar conta, porque isso é garantia. A saúde é direito assegurado. O meio ambiente, como se diz, de forma equilibrada, está garantido dentro do texto constitucional. Então, nós temos esses valores, né? A gente não fala nem em princípios, são valores, que é o que a gente quer deixar para o futuro. Então, hoje, a gente tem essa preocupação. Então, o tributo, ele tem esse viés. É um viés um tanto quanto ideológico, mas seria a ideia. E a ideia é desestimular realmente o consumo. Mas aqui, o grande problema que a gente vê é o seguinte, veja, ele está criando um imposto seletivo, e eu tinha comentado isso logo cedo. Nos outros países, normalmente, quando você taxa produtos que sejam os ultraprocessados, ou tabaco, ou mesmo as bebidas, esse valor arrecadado, ele é destinado a fundos específicos. Então, ele é destinado, por exemplo, se é, sei lá, bebida ultraprocessada, que é salgadinho, as bebidas muito açucaradas para as crianças, então isso vai ajudar a fazer propagandas que sejam importantes para a conscientização das famílias, né, para ajudar algum tipo de instituição, enfim, que você tenha uma contrapartida, porque quando você vê aquele valor arrecadado e tendo uma contrapartida, a adesão que a gente tem até da população de falar, opa, realmente, eu fumo, né, vamos dizer assim, né, eu não fumo, tá, pessoal? Mas a minha irmã fuma sem parar. Eu fumo, mas tudo bem, eu entendo que tenha que ter essa taxação, porque existe o outro lado da moeda. Então, esse é um grande problema, porque ele não veio como contribuição. Né? Em outros lugares, ele é tratado como uma contribuição, porque daí você teria aquela destinação. Aqui ele está como imposto, e ele não está vinculado a nada. Então, esse valor arrecadado, ele vai para onde? A União vai dividir com estados e municípios, porque ele é imposto. A característica dele que está aqui é imposto, e não de contribuição. E, lógico, já entro aqui na outra discussão, que são os agrotóxicos. Né? Que eles usam, né, o termo, mas hoje, eu que atuo lá no setor agro, eles falam, Graziela, tira essa palavra. Né? Não são agrotóxicos. Né? Então, nós temos os insumos que são utilizados no setor agro, e que aqui veio essa recomendação do Conselho Nacional de que ele, então, entraria dentro do imposto seletivo. Mas nós vamos ver que não tem como ele entrar, pelo menos da maneira como foi aprovada, a gente não tem como entrar dentro do imposto seletivo os insumos agropecuários. Já vou explicar isso para vocês. Pode falar. Sim. Parem. Sim. Efetiva. Sim. E, nesse caso, até quero trazer para vocês um case que ela trouxe no livro, pessoal, fantástico, que era assim. O Reino Unido, em 2016, ele quis colocar o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. Então, toda bebida, todo suco, refrigerante que tivesse, acho que era mais de acima de 5 gramas de açúcar por litro, algo nesse sentido, que ele passaria a ter imposto seletivo. Então, o Reino Unido anunciou isso em 2016. Ele disse, olha, daqui 2 anos, nós vamos cobrar o imposto seletivo, ele vai ter um acréscimo, sobre os produtos que tenham mais de 5 gramas de açúcar ali por litro, por ml, algo nesse sentido. E aí ele trouxe a legislação e deixou. Quando chegou 2018, ele foi para cobrar o tributo. E qual foi a surpresa dentro do Reino Unido? Neste período, as indústrias fizeram o quê? Planejamento tributário. E como que a gente faz planejamento tributário? Tirou o açúcar. Não podia ter mais 4,9, não é assim?
Não é assim que a gente faz? Quando tinha substituição tributária, nós tínhamos substituição tributária para barra de chocolate até como que era? Até 1 quilo, né? Isso, era até 1,1 kg, algo assim. O que as indústrias fizeram? Vai lá e reduz. Você tira o produto da ST, de vez eu fazer uma barra de 1 quilo, faço de 1,1 kg, 1,2 kg, para que não tenha tributação. Então, lá no Reino Unido, abre a margem para o planejamento. Mas digo a vocês, eles não fizeram isso, não ficou com 4,9. Na verdade, quando eles foram aferir, eles já tinham reduzido para 3,9. Então, não precisou cobrar o imposto seletivo, porque a maioria das empresas tinham feito o quê? Uma adequação. Porque se isso é uma forma de não fazer com que o consumidor, como você bem observou, que ele por si só, por conta da tributação, eventualmente se ele tem um vício, gosta, sei lá, de chocolate, do salgadinho, enfim, que ele deixe, mas que a indústria seja induzida a tomar comportamentos, porque isso vai influenciar diretamente no negócio dela e no lucro dela. Então, isso foi positivo porque partiu da indústria e não do consumidor. Então, eu acho que se a gente olha para esse viés de educação, existe uma norma que o ideal, né? Embora, sei lá, o Ministério, a Anvisa diga que eu possa ter 5 gramas, se a gente reduz ali um tanto, isso já traz benefícios para o indivíduo. Opa, então, quem sabe a gente usar o imposto seletivo nesse contexto, né? Para dar tempo dela se preparar e ver, opa, então aqui eu consigo fazer esse ajuste. Então, eu acho que esse seria o viés, porque senão nós vamos para a música do Zeca Pagodinho, né? Porque daí eu estou pagando, não é assim que as pessoas falam? Eu estou pagando, a minha irmã, eu canso de falar para a minha irmã, eu falei, você tem que parar, né? O pai já teve o câncer. Eu que pago, ela disse para mim, não é você. Como sou eu que pago, eu continuo fumando. Então, tem isso. Mas a questão dos insumos agropecuários é bem relevante, porque o setor agro ele ficou muito preocupado com essa tributação do IS. E por quê, pessoal? Porque quando você tributa os insumos, então, adubo, fertilizante, os inseticidas, nemacidas e todos aqueles, eu sempre digo para eles, todos os idas que tem lá, né? Quando a gente olha, quando a gente tributa, indiretamente eu vou tributar o quê? Toda a cadeia de produção. Porque, querendo ou não, os insumos agropecuários é a base da nossa produção. Então, você tributou ele de IS, automaticamente você está causando um aumento, principalmente dentro do setor alimentício. Tá? Então, a gente tem essa questão em relação aí aos agrotóxicos. Né? Ainda veio uma recomendação que seja mantido o tratamento favorecido alíquota zero para a nova cesta básica nacional de alimentos. Aqui, acho que não deu tempo, né, também do pessoal comentar sobre a cesta básica, mas nós temos uma cesta básica que tem previsão para que venham os itens delimitados em lei complementar. Essa cesta básica nacional ela vai ter alíquota zero, e eles incluíram uma cesta básica estendida, que está dando uma confusão agora, porque o pessoal dentro da Câmara dos Deputados não queria essa cesta básica estendida, que é a possibilidade dos estados, né, por exemplo, São Paulo, dizer, olha, mas aqui, além da cesta básica nacional, eu tenho esses itens que eu entendo que são essenciais aqui no estado. Tá? Então, a gente tem essa situação. Que haja vinculação, mas isso não aconteceu, do imposto seletivo, garantindo destinação obrigatória dos recursos para o Sistema Único de Saúde. Né? Isso também não aconteceu, até porque ele veio na configuração de imposto. Aí ele trouxe ali que haja supressão do parágrafo 9º, que está lá na PEC, eu já vou explicar para vocês o que é essa questão do parágrafo 9º, porque eles estão entendendo... Porque, assim, qual é o objetivo? Que o tabaco e bebida entram nesse imposto seletivo, nós sabemos. Não sabemos a medida. Qual é a questão que tem uma preocupação aqui do Conselho Nacional de Saúde, que há algum tempo ele já pede essa tributação? Os ultraprocessados. Porque hoje, os produtos chamados ultraprocessado, muitos deles estão com alíquota zero de IPI. Muitos desses produtos que são ultraprocessados, porque eles são alimentos. Então, se é alimento, se eu como, independente, né, do que seja, ele está ali com a alíquota zero. Mesmo, às vezes, sendo uma comida de mentira. Né? Eu tenho lá os gêmeos de 6 anos, eles ficam olhando aqueles vídeos de youtuber comendo mini comida, que vem lá do Japão. Aqueles youtuber compra, coloca água e daqui a pouco, mãe, colocou água, virou batata.
Ó, mãe, veja se não é a sensação. Eu detesto cozinhar. Eu também ia adorar colocar água no negócio, entende, gente? Eu detesto cozinhar. Eu também gostaria. Não sei se não gostaria de chegar em casa, colocou uma aguinha, tchum! Saiu a comida, ótimo. Não precisa lavar louça, não tem panela de feijão, de arroz. Seria ótimo. Mas isso tudo é feito à base de uma tecnologia e de uso de itens ali dentro que a gente sabe, né, que não é comida de verdade. A gente, como diz, né, o médico que eu acompanho e que acompanha as crianças, Graziela, você tem que descascar mais e desembalar menos. Eu falei, vai lá cuidar de gêmeos para ver se é bom, né? Com 2 ainda pedindo, mãe, quero comer, mãe, né? Então ele diz, você tem que descascar mais e desembalar menos. É isso, mas a vida moderna, né? Complicado. Ainda, eles pediram a eliminação de subsídios concedidos a setores relacionados à comercialização de produtos. Pessoal, vocês sabem, e aqui a briga é eterna, inclusive nós estamos com uma ação, agora eu não lembro se é a ADI, acho que é uma ADIM, no Supremo Tribunal Federal, que questiona o convênio 100 de 97, o convênio 26 de 21... Qual que é mesmo? ADI, obrigada, Gilberto. ADI 5353. 5333 ou 5353, que ela foi proposta para extinguir exatamente os convênios que dão redução para onde? Para o setor agro, que traz a redução que nós temos hoje, uma redução para 30%, redução para 40%, e até mesmo aquele tratamento diferenciado para os fertilizantes e adubos, né? Agora, em 2024, os adubos e fertilizantes vão para a carga tributária de 3% de ICMS. Tá? Então, eles pedem que seja tirado. E ainda que venha o mecanismo que está previsto na proposta do cashback, né, desse retorno para a população de baixa renda. Bom, e aqui também veio essa nota técnica que a ACT, que é um órgão que também faz... Ele desenvolve um trabalho justamente de conscientização sobre cesta básica adequada, por que comemos mal, eles têm alguns manuais nesse sentido. Então, ele trouxe ali, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e de ultraprocessados são os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Eu nem conhecia essa terminologia e acabei... Aí vocês podem falar, poxa, Graziela, mas isso é uma nota técnica lá de um organismo. Mas vejam, tem um livro da professora Tatiane Psitelli, ela é da GV aqui de São Paulo, e o livro dela é Tributos Saudáveis. E ela traz essa mesma nomenclatura que eu não conhecia, doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo doenças cardiovasculares e respiratórias, diabetes e cânceres responsáveis por 74% das mortes no mundo e mais de 75% no Brasil. E, de acordo com o relatório global de 2021 da OMS, ela coloca ali que, mesmo com sistemas e alíquotas diferentes, 108 países adotam o imposto seletivo para o tabaco. Tá? Isso são dados globais, e aí, por isso, a gente compartilha aqui também com vocês. E... falando também, né, desses estudos aprofundados, por que, pessoal, eu fui buscar isso? Eu sei que, às vezes, mas, Graziela, isso é cansativo, mas é porque é um tributo novo. É diferente do que a gente vê do IBS, da CBS, que a gente tem o histórico do ICMS, a gente tem o histórico do ISS para trazer. O imposto seletivo, nós não temos. Então, veja que no próprio livro da professora Tatiane, está lá. A tributação onerosa é uma forma de controle das externalidades negativas. E tudo que vocês forem ver daqui para frente sobre imposto seletivo, ele fala que o imposto seletivo ele será criado para combater as externalidades negativas que a indústria que produz esses produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que elas têm que contribuir de alguma forma, socializando, vamos assim dizer, esses gastos. Tá? Então, é o que a gente tem em relação
Então, se vocês me perguntarem, né, e esse era o intuito, o que nós vamos considerar como produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, é isso, pessoal. Nós temos vestígios, nós temos ideias, nós temos entendimentos de órgãos que estão ali dando base também para o pessoal do Congresso Nacional, do que pode vir a ser esse imposto seletivo. De qualquer forma, quem vai definir esses produtos é a lei complementar, tá bom? Bom, mas vamos falar lá diretamente agora, bem da parte tributária, do que nós já temos dentro do texto, né? Dentro do texto que está lá no Senado. Então, nós temos que ele não incidirá sobre as exportações, nem operações com energia elétrica e telecomunicação. Energia elétrica e telecomunicação foi acrescentado pelo Senado. Existia, sim, uma preocupação das empresas de que haveria tributação do IS sobre energia elétrica e comunicação, o que gera um desconforto. Por que gera um desconforto? Porque nós temos uma lei que vocês sabem que, inclusive, é um dos motivos, não é só reforma, né? A gente acha assim, os estados estão aumentando a alíquota por conta da reforma. Não é só reforma. Vocês sabem, o ano passado eles tiveram perda de arrecadação com o quê? Energia elétrica, serviço de comunicação e combustível. Por quê? Veio a Lei Complementar 192, o que ela fez? 194, me desculpe. Veio a Lei Complementar 194 e ela delimitou que esses produtos são o quê? Essenciais. Olha, né, o contraponto. Você colocar o imposto seletivo em algo que a norma até então está dizendo que é o quê? Essencial. Então, por conta disso, o Senado, observando, falou, não, vamos tirar a energia elétrica e serviço de comunicação, porque já existe uma lei tratando da essencialidade deles. E aí os estados perderam enorme arrecadação. Você tinha 25% de energia elétrica, 25% na gasolina, e daqui a pouco aquilo veio para 18%. Isso representou, sim, uma perda de arrecadação para a maioria dos estados. Ainda incidirá sobre armas e munições. Está lá, exceto quando destinado à administração pública. Então, aqui já é o primeiro item que eles estão dizendo claramente que vai ter imposto seletivo, que são armas e munições. Aqui, pessoal, eu acho não, tenho certeza que vai caber a discussão, se é que eles já não vão eliminar por agora. Por quê? Porque quando a gente olha lá para o campo de incidência do imposto seletivo, ele diz assim, que será tributado bens, mercadorias e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O que as armas têm a ver com isso? Né? A conexão. Ele não trouxe a palavra segurança, ele só trouxe saúde e meio ambiente. Então, ainda que a gente diga, mas as armas, elas devem ter um imposto agravado, deve ter imposto seletivo, sim, mas aí a gente teria que mudar a forma como está o texto, porque se a gente respeita, e é isso que a gente faz, o texto constitucional, porque uma vez que aprovou a PEC, vai estar dentro do texto. A hipótese de incidência já está desenhada ali. Então, se ele fala prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, qual a conexão que eu faço com as armas? Mas é porque depois, né, uma arma, né, nas mãos erradas pode fazer com que a pessoa vá usar o sistema de saúde, mas aí é muito longo, né? Então, não dá para fazer esse contexto. Então, acho que aqui nas armas e munições, nós teremos, sim, ponto de discussão. Ainda incidirá uma única vez, por isso a monofasia, né? Ele incidirá uma única vez, não integrará sua própria base de cálculo, que bom, né? Então, ele não será por dentro, mas... olha só, pessoal, o seletivo, ele vai integrar, enquanto existir base de cálculo do ICMS, base de cálculo do ISS, base de cálculo da IBS, que vem da CBS. Entenderam? O imposto seletivo, ele integrará enquanto existir, porque o imposto seletivo, teoricamente, ele vem primeiro. Nós já vamos ver a data dele ali. O imposto seletivo, ele vem em 2027. Que já está aí. Então, o imposto seletivo, ele vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ISS e depois da IBS e CBS. Ainda, ele pode ter o mesmo fato gerador e base de outros tributos,
terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Olha que interessante, não é por decreto. Porque eu falei para vocês que o IPI, a instituição das alíquotas do IPI, hoje é por decreto, ato do Poder Executivo. Aqui, ele diz que é lei ordinária. Então, a gente vai ter um quórum aí diferenciado para trazer as alíquotas dele. Podendo ser específica por unidade de medida adotada ou ad valorem. Então, significa que eu posso ter a tributação tanto em percentual, ou eu posso ter as alíquotas específicas, que é por unidade de medida, por quilograma de açúcar, enfim. Isso, pessoal, a lei complementar vai ter que dizer. E nós temos experiência de outros países que combinam as duas. Nós tivemos um tempo isso com o cigarro. Você tinha o percentual e mais a alíquota específica sobre ele. Você somava os dois para fazer o recolhimento, tá bom? E o grande ponto de discussão, isso aqui o Senado, né, olhando ali as últimas notícias, quer dizer, a Câmara quer retirar, que é a tributação na extração, que ele está ali, que será tributado na extração, cobrado independente da destinação, caso em que a alíquota máxima será de 1%. A questão da extração, ela vem lá de encontro com a questão de petróleo, dos combustíveis fósseis, de que eles têm uma finitude, que daí a gente tem que manter o meio ambiente devidamente equilibrado e que, portanto, né, as empresas que efetuam essa extração, que elas também contribuam de uma forma maior. Mas aí, isso, indiretamente, de novo, vai para a cadeia produtiva. Por quê? Porque, se nós pensarmos em extração, petróleo, ele automaticamente é base também de produção, né? Porque daí nós temos os combustíveis. E aí, indiretamente, acaba afetando também o setor como um todo, o setor produtivo. Tá? Então, só para mostrar a vocês, né, essas são características, são condições, pessoal, que estão ali no IS, e eles estão muito firmes no desejo da sua instituição, embora precise de lei complementar, mas foi uma das exigências para se manter também a questão da arrecadação. Tá bom? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Tá bom. Que eu gosto de falar, como eu disse para vocês, né? Eu grudo aqui, vocês estão ali quietinho. Aí, depois que o Gilberto falou, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Mas vamos lá, porque daí fica mais extenso, né, Gilberto? Mas depois a gente deixa vocês perguntarem. A partir de quando será cobrado o imposto seletivo? Quando? Quando? Quando, gente? 2027. 23 já não conta mais, né? Então, 2027 é a previsão do imposto seletivo. Só que aqui, pessoal, peço muita atenção de vocês, né? Em relação à questão da cobrança dele. Por quê? Ele coloca assim, será cobrado o imposto seletivo previsto lá no 153, inciso 8. Aí ele traz embaixo, será extinto o IPI. Então, em 2027, será extinto o IPI, desde que instituída a CID, Zona Franca de Manaus. Olha só! Então, na verdade, não é IBS, CBS, imposto seletivo. Eu tenho uma CID no meio. A CID, Zona Franca, que, inclusive, no início, eles tratavam como imposto seletivo da Zona Franca. Aí o pessoal falou, opa, não tem nada a ver a Zona Franca com a ideia de imposto seletivo que a gente está importando dos outros países. Então, eles converteram para a CID. A CID, Zona Franca de Manaus. E ela vai atingir quem, será? Quem será que vai pagar essa CID, Zona Franca? Bom, vamos ver lá se a gente acha uma resposta aqui. Então, 2027, imposto seletivo, e será extinto o IPI. Mas, eles devem estar pensando, pode ser que não dê certo, né? Então, vamos para o plano B. Então, eles colocaram assim, na hipótese do IPI não ser extinto, em razão da não instituição da CID. Porque o que eles estão colocando? Que para você ter a eliminação do IPI, eu preciso que tenha a CID Zona Franca. Mas vamos imaginar que em 2027 eles não conseguiram instituir a CID Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer? Aí ele coloca uma alternativa.
As alíquotas do IPI, veja, a gente não vai ter extinção do IPI. O IPI continuará a existir com alíquota zero. Então, todos os produtos da TIP, eles ficam com alíquota zero. Por quê? Porque eu já vou ter o IS. E eu não posso ter IS, está proibido eu ter IS e IPI ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o que ele está dizendo? Lá em 2027, não instituir a CID Zona Franca, os outros produtos, a gente zera, né, zera todos os produtos na tabela lá de incidência do IPI, e aí ele traz, né, suas alíquotas ficam reduzidas a zero, exceto, e aqui eu peço atenção, se tem alguém do setor, que é o setor que hoje está na Zona Franca, né? Produtos eletroeletrônicos, setor automotivo, porque ele diz o seguinte, exceto em relação a produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca. Por quê, pessoal? Porque os produtos, se não veio a CID, porque qual é a ideia da CID Zona Franca? Manter a Zona Franca de Manaus, a existência dos benefícios lá. Se não vem a CID Zona Franca, qual é a ideia? Eu vou manter o IPI, olha só, eu vou manter IPI para os itens que têm produção na Zona Franca de Manaus. Então, quem está fora da Zona Franca de Manaus vai pagar o quê? O IPI, vai continuar com o IPI. Aí nós podemos ter um cenário que nós vamos ter IPI e IS. Né? Eu digo assim, não que vai ser sobre o mesmo, mas nós vamos ter um cenário que muitas vezes pode a empresa, a depender do porte, ter o IPI, porque o produto dela não está na Zona Franca, mas concorre com itens da Zona Franca, que foi aquela confusão do ano passado da TIP, lembra? Que os produtos que são fabricados na Zona Franca, eles continuaram com a alíquota normal, eles não tiveram a redução de 35%. Né? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, essa é uma questão que muita gente nem deu o olhar devido e a gente tem que cuidar, porque eles condicionaram a extinção do IPI à criação da CID Zona Franca. Se ela não vem, eu zero o IPI de todos os produtos, cobre imposto seletivo do quê? Daquilo que for prejudicial à saúde, que virá numa lei complementar, determinando o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, e para os itens que têm produção fora da Zona Franca ou que concorrem com a Zona Franca de Manaus, eu tenho uma questão ali de ter o IPI, manter o IPI para eles. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio, ontem ele estava num evento, acho que da XP, e ele está horrorizado, né, porque ele não concorda com essa taxação sobre os produtos que estão fora da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, a gente tem essa circunstância. Não incidência de imposto seletivo. Olha lá. Então, no texto também da PEC, consta que não teremos o IS sobre bens e serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da PEC. Então, o que acontece que hoje, como está o texto, deixa eu só pegar aqui, esse, pessoal, são os itens que eles não podem ter imposto seletivo sobre ele. Deixa eu passar aqui. Ah, daí eu venho perto de vocês aqui. Né? Estava lá longe. Aí, ó, assim eu olho para vocês também. Só estava olhando ali, agora eu olho para cá. Muito bem. Vejam, pessoal, aqui a lei complementar... A PEC 45, olha eu, já estou dando nome para a lei complementar que nem existe. Mas a Manu tinha comentado, Gilberto também, que nós vamos ter lá os produtos que serão beneficiados com redução de 60% da alíquota de referência que vem aí. Né? Então, esses produtos que terão redução de 60%, sobre esses itens eu não posso ter IS, eu não posso ter imposto seletivo sobre educação, saúde, que até aqui não tem nada a ver mesmo, porque né, são itens que são essenciais. Medicamentos, produtos de cuidado básico à saúde, transporte. Aí vem alimentos destinados ao consumo, porque quando a gente fala de alimentos destinados ao consumo, não disse se ele é superprocessado, mega processado, mais ou menos processado ou ultraprocessado. Não temos. Mas olha que interessante, na própria PEC já nos dá um indício. Por quê?
Para fins desse artigo, inclui-se entre os alimentos de que trata o parágrafo, que é exatamente aqui, o inciso 8º, os sucos naturais, sem adição de açúcar e conservante. Quando eu olho para esse parágrafo, qual é o recado que ele está nos dando? Que o suco que tiver açúcar, edulcorante, ele vai para o imposto. Ele tem a tendência de ir para o imposto seletivo. Por quê? Ele está considerando como alimentos para o consumo humano os sucos sem adição de açúcar, enfim. Que a gente sabe que hoje tem uma discussão, né, sobre os sucos, e até existe uma recomendação no seguinte sentido. Tudo bem, nós vamos tributar o IS dos sucos. Mas a gente quer combater que público? A gente está vendo que esses sucos que têm muito açúcar prejudica as crianças, por exemplo. De repente, eu posso instituir um IS não sobre toda a cadeia de produção do suco, mas sobre as caixinhas menores. Então, na hora que vira o IS, eu dizer, olha, será tributado pelo IS os sucos de até 200 ml, que é o que as criancinhas... Eu faço isso, gente. Todo dia tem que levar lanche. Já pensou? Minha mãe, na minha época, fazia suco de limão, colocava dentro do pote de maionese, que não era pote, era o vidro, né, da Hellmann's, para eu levar para a escola. Mas hoje eu não faço isso, eu não faço suco de limão para eles. Eu pego a caixinha, né? Então, até eu, estudando isso, estou revendo os meus conceitos, ainda mais se vir mais tributo. Então, só esse adendo, né, falando um pouquinho sobre suco, que algumas pessoas já tinham me perguntado. E aqui, ó, pessoal, principalmente quem é do setor agro, né, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros e os insumos agropecuários também. E aqui no insumo entra tudo que está no convênio 100 de 97. Nematicida, herbicida e todos, né, nematicida e todos aqueles que estão lá, adubo, fertilizante. Então, a priori, eu não vou ter um imposto seletivo, que é uma das grandes questões que o setor estava com a preocupação sobre esses itens, porque eles estão na redução de 60. Agora, se em algum momento tirá-los da redução de 60, aí eles podem ser objeto do imposto seletivo. Tá? Então, essa seria a perspectiva aqui, quando a gente fala do IS. Bom, e qual é o impacto, então, pessoal, da reforma tributária para as empresas do setor industrial? Lógico, como já foi dito aqui pelos meus antecessores, a gente não tem diminuição de carga tributária, não é essa a ideia é uma simplificação, mas, dentro de todos os estudos, a gente verifica que o setor industrial ele seria o mais beneficiado por conta da não cumulatividade ampla e restrita, absoluta, embora, né, o Gilberto está descrente nessa não cumulatividade ampla e absoluta. E, lógico, o que nós podemos ter a mais é que esses setores, eventualmente, desses itens que sejam prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, eles têm esse acréscimo de IS, né? E aí, lógico, acrescendo IS, ele automaticamente vai acrescer nos demais itens da cadeia comercial. É um imposto novo, eu acho que, como se diz, ele tem um papel... Acho que de herói, em alguns momentos, né, principalmente para aqueles que defendem uma alimentação mais adequada, que a gente tem esse comprometimento com geração futura, mas, ao mesmo tempo, me preocupa que ele não atenda à extrafiscalidade, que ele tenha no seu contorno, ele será um imposto extrafiscal, mas que, na prática, vire mais um imposto arrecadatório, que, como disse o Gilberto, é só para deixar a União, né, mais inchada do que ela já ficará. Então, acho que essa é uma situação que é uma preocupação. E, lógico, eu acho que a gente tem que ter uma atenção, em especial com a lei complementar, né, para a gente também poder fazer as críticas daquilo que será definido como prejudicial à saúde e ao meio ambiente, né? Mas, se eu quiser beber, eu bebo, né? Então, temos essa situação. Ok, pessoal? Muito obrigada. Deixo aqui para vocês, né, antes de terminar, o Klaus Schipke, né, que a gente gosta muito, que fala sobre moralidade tributária. Eu sei que tudo isso é muito confuso, né? Nós temos desafios enormes, mas eu acho maravilhoso. Para a gente que está na área fiscal tributária, eu comentava com a Manu, é uma ótima oportunidade de negócio, da gente fazer as nossas assessorias, consultoria, de auxiliar o cliente e do cliente ver a nossa importância. Que muitas vezes, principalmente dentro dos escritórios de contabilidade, o cliente não tem essa importância que nós temos, né, dentro da atividade dele. O quanto é importante o nosso olhar para o seu negócio.
E deixar essa frase, né, que infelizmente sem impostos e contribuintes não há como construir nenhum Estado, nem Estado de Direito e nem muito menos um Estado social, que foi assim que foi conformado o nosso texto constitucional, ok? Obrigada, sucesso aí para todos vocês. Porque após a reforma tributária, é importantíssimo conhecer a tributação do meu fornecedor. A reforma trouxe a possibilidade da tomada de créditos para todos os regimes tributários, ou seja, as empresas enquadradas no lucro real presumido e também as empresas do Simples Nacional que recolherem os tributos CBS e IBS fora do regime único poderão apropriar e conceder créditos desses tributos. Agora, se você quiser saber qual a opção mais benéfica e quais serão os impactos da carga tributária para cada regime tributário, a Econet explica e simplifica essa questão para você. Conheça a ferramenta EcoNCT, uma ferramenta incrível que fará o comparativo dos tributos antes e após a reforma tributária, demonstrando um panorama tributário geral do segmento da sua empresa.